Louvado seja o nome do Senhor, amém? Fala assim comigo, o Senhor vai falar comigo nessa noite. Amém ou não amém? O Senhor já está falando com você desde o início do culto? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Queremos pedir a Deus essa noite que tome a direção daquilo que Ele quer ministrar em nossos corações. Assim já tem feito, já tem ministrado. Eu costumo dizer que eu só falo aquilo que Deus manda falar. Amém? Eu só falo aquilo que Deus manda falar. Se for eu falar 5 minutos aqui, eu vou falar 5 minutos. Querido, quero falar de alguém nessa noite. E esse alguém não sou eu. Alguém já deve ter conhecido um cara chamado Caleb. Amém ou não amém? Um cara muito corajoso, um cara muito determinado. E a gente vai aprender algo nessa noite, né? Algo que se refere à promessa de Deus. Mas eu aprendi lendo esse texto, né? Além que a promessa requer de um tempo, leva um tempo para se cumprir, a promessa também ajuda em algo em nosso caráter. Pois eu aprendi lendo esse texto, e Deus ministrou em meu coração, que o tempo da promessa revela quem sou eu. Você pode dizer isso? O tempo revela. O tempo determinado da promessa de Deus vai revelar quem é você. Vai revelar quem é você verdadeiramente para Deus. Porque isso aconteceu com a vida de Caleb. Isso aconteceu com ele e às vezes está acontecendo conosco, está acontecendo com você hoje. E talvez você não está sabendo, mas Deus tem um tempo na sua promessa para revelar o seu caráter, para revelar quem é você de verdade. Uma das coisas que mais atrapalha o ser humano é um negocinho chamado pressa. Não tem aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição? Né? Meu pai costuma dizer: devagar que eu estou com pressa. É um pouco meio diferente, né? Devagar que eu estou com pressa. Porque aqueles que fazem devagar, quando saem, não precisa voltar para consertar nada que está errado, não é verdade? Você que faz o seu trabalho devagar, você faz com atenção. Você faz atenciosamente, olhando os mínimos detalhes. Quando você está com pressa, você acaba atropelando tudo. Josué capítulo 14 vai contar um pouquinho da história, um pouquinho só um pedaço da história de Caleb. Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Sabe, querido, lendo esse texto, eu pude perceber alguns passos que nós temos que ter para que a promessa se cumpra em nossas vidas, para que isso seja verídico e não se passe um tempo e nós morramos e a promessa não se cumpra. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Mas como assim? Eu já tenho 30 anos que eu estou na presença e eu estou esperando, mas nada acontece. O tempo da promessa vai determinar quem você é na presença de Deus, querido. Sabe, a agonia de se esperar algo muitas das vezes nos faz enfadigar com o tempo, com a mesmice ou com a rotina que nós levamos nesse mundo. E às vezes esse termo rotina acaba nos atrapalhando. Mas o tempo que Deus determina a você simplesmente vai revelar a você mesmo. Às vezes até você vai saber quem você é na presença de Deus. Versículo 6. Juninho, você pode ler bem alto aí para mim? Amém. Glória a Deus. Depois a gente vai continuar lendo. Vamos parar por aí. Moisés. Quem conhece quem é Moisés aqui? Levanta a mão. Amém? Moisés, um dos grandes profetas de Deus, foi levantado para tirar quem do Egito? O povo de Israel. Josué é um sucessor de quem? De Moisés. Caleb estava
lá no deserto também. Caleb estava esperando a promessa se cumprir. Caleb passou por tudo que os israelitas passaram, o que o povo de Israel passaram. Caleb estava no meio lá dos 40 anos no deserto. Caleb viu tudo o que se passou. E nós sabemos que muitos naquele deserto ficaram para trás. Muitas pessoas que estavam naquela nação que foi escolhida por Deus. Fala assim comigo, escolhida por Deus. Muitos ficaram para trás. Fala assim, eu sou escolhido e não quero ficar para trás. Você é escolhido, querido. Você foi escolhido por Deus para um determinado tempo se cumprir algo na sua vida. E talvez até hoje você tenha esperado por isso. Talvez até hoje você tenha galgado a chegar a esse destino, a chegar em algo que Deus te prometeu. Ou talvez você está desanimado pelo que já se passou o tempo e nada se cumpriu. Nada você viu, nada você está vendo acontecer, continua a mesma coisa. Amém? Às vezes é assim. Às vezes acontece dessa forma. Entende? Às vezes a gente fala sobre o povo de Israel que saiu do Egito, que passou pelo deserto, ficou 40 anos perambulando, dando voltas ali, porque Deus estava preparando o povo. E Deus prepara cada um de nós para determinada bênção, para determinado acontecimento. Deus está te preparando. Deus, Ele não vai te dar nada antes de te preparar. E da mesma forma estava acontecendo com o povo de Israel. E nesse termo, aí nesse tempo, estava Caleb. Às vezes a gente fala sobre o povo de Israel e relata muito sobre aqueles que ficaram para trás. Mas eu quero falar de um homem que não ficou para trás. Essa igreja não vai ficar para trás, amém? Você não vai ficar para trás. E existe um primeiro passo que a gente determina aqui, para a gente entender um pouquinho sobre a história de Caleb, para você alcançar a promessa. E um dos primeiros passos, fala assim comigo, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. É um dos primeiros passos. Se você quer algo de Deus e você acha que você tem que crer naquilo que você não está enxergando. Sabe? Quando o povo de Israel saiu do Egito, era só uma promessa. E eu fico imaginando a vida de Caleb no meio daquele povo. Sabe, querido? Não tem quando você está no meio de pessoas que não acreditam naquilo que você acredita. Quando você está no meio de pessoas que você trabalha, que você convive, no meio de pessoas que não crê naquilo que você crê. É mais ou menos assim, rapaz, já se passou 10 anos e nada. Esse negócio não vai se cumprir não. Sai desse negócio de servir a Jesus, rapaz, já tenho 40 anos e Jesus não volta. O povo falando que Jesus vai voltar e nada, que Jesus não volta não, rapaz. Sai fora. Talvez no seu trabalho ou na sua escola. E eu comecei a me imaginar Caleb no meio dessa situação. Ou talvez você hoje no meio dessa situação. Não é verdade? Na roda de amigos ali no bate-papo, daqui a pouco solta uma piada, esse cara vai morrer e Jesus não vai voltar. Né? Esse cara vai morrer e nada da cidade chegar. Caleb já tem 20 anos, Caleb, para com isso. Para de acreditar que a terra vai chegar. Para de acreditar no que Deus prometeu. Às vezes acontece conosco, querido. Às vezes acontece com você. Em meio a toda essa sociedade e naquilo que você acredita, nós nos deparamos com pessoas que vêm de contra a nossa fé. Sabe? E às vezes tem alguns que retrocedem. Sabe por quê? Porque Moisés não tirou o povo do Egito e atravessou o Mar Vermelho e foi lá e entrou na cidade. Foi assim que aconteceu? Teve um tempo. E às vezes o tempo enfraquece a nossa fé.
já tenho 40 anos e nada, já tenho 50 e nada. Ixi, não vai acontecer. Aí aquela pessoa que está do seu lado fala assim: verdadeiramente não vai acontecer não, sai fora desse negócio. Não sei o que esse povo doido está toda quarta-feira e domingo naquela igreja. Esse Jesus já tem muitos anos que está para vir, nada. Sai dessa. Caleb, para com isso, Caleb. Para de crer em coisas que não existem. Eu prefiro viver a vida aqui, Caleb, desse jeito. Vamos lá, vamos entrar na gandaia, vamos lá no povão, vamos lá no show, vamos lá no barzinho. Eu quero aproveitar, porque esse negócio não vai acontecer não. Eu vou morrer nesse deserto aqui, nada vai acontecer. Eu acredito mais ou menos que acontecia isso. Porque sabe, querido, quando as pessoas veem a gente andando por alguns caminhos que nos levam à grandeza, as pessoas veem isso. Aqueles que não fazem o que a gente está fazendo, elas criticam o que fazemos. Aqueles que não fazem coisas novas, criticam quem está fazendo coisas novas. Mas eu vou dizer algo para você: aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. E não importa o que está dizendo, não importa o que dizem. Sabe? Salmos capítulo 40 fala: eu esperei com paciência no Senhor. Esperar é algo que às vezes nos atrapalha, né? Como é chato esperar o ônibus no ponto, né? E ele não chega, né? Dá vontade de ir lá e sentar a mão no dono da Joana d'Arc. Não é verdade? Quantas vezes você já ficou aí num ponto esperando, já deu 1 hora esperando e o ônibus não passou? Esperar às vezes nos fadiga. Quando nós não estamos centralizados em Jesus, nós acabamos desviando a nossa mente por esperar. Aí às vezes pegamos carona com qualquer coisa que passa. Pegamos carona com qualquer coisas que passam. Nós estamos esperando, mas nada acontece. Nós estamos esperando, mas nada se realiza. Então aí nós pegamos carona com o primeiro carro que passa, porque vamos chegar depressa. Mas a pressa não é isso que Deus deseja. Não foi isso que Deus desejou para o povo de Israel, porque Deus poderia fazer o povo chegar no mesmo dia, mas precisava de um tempo, precisava de um momento para ser tratado o caráter do ser humano. E às vezes Deus quer tratar você. Às vezes o tempo, Deus quer que esse tempo da promessa seja a revelação de quem verdadeiramente é a sua pessoa. Você sabe por que muitas pessoas não ficam na igreja? Porque Deus tem um tempo para essa pessoa. E às vezes nós queremos colocar os burros na frente, atrás da carroça, e colocar a carroça na frente dos burros. Sabe, querido, Deus tem um tempo determinado para a sua promessa. O seu caráter precisa ser tratado. O caráter do povo de Israel precisava ser tratado. Fala assim comigo, uma coisa muito interessante: o que Deus tem não é para qualquer um. Sabe? Amém ou não amém? O que Deus tem não é para qualquer um. Porque você não é qualquer um, amém? E você está aqui porque é para você. Sabe, querido, Deus, ele não dá o que ele tem assim, dessa forma que todo mundo está achando. Galinha gorda, quem pegar, pegou, né? Vou abrir a comporta aqui, vai cair, quem pegar, pegou. Vamos lá então, hein? Igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro, né? E joga aquele montão. E Deus não faz assim. Deus tem algo preparado para você. Deus tem algo especial para você. Deus tem uma esposa especial para você. Deus tem algo que vem do céu, e o tempo vai determinar se você vai receber ou não. Sabe por quê, queridos? Muitos ficaram para trás. Olha o que Caleb fala aqui: há 45 anos Moisés tinha me falado. Deus ministrou no coração de Moisés. E Caleb falou: há 45 anos eu estava lá naquele dia, aquela promessa, eu ouvi, eu fui enviado a espiar a terra.
Caleb estava firme. Então você imagina, há 45 anos. Querido, o tempo é crucial. Nesse momento, nesse exato momento, o caráter e a vida de Caleb se revela diante de Deus. Quanto tempo você tem esperado? Quanto tempo você tem orado? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu. Quem crê nessa palavra? Qual o tempo que você tem esperado, querido? Saiba de uma coisa: o segundo passo é não esquecer da promessa de Deus. Olha só que Caleb fala aí, há 45 anos atrás, já se passaram 45 anos, ele estava lembrando do que Deus prometeu para ele. Às vezes o tempo nos faz esquecer do que Deus nos prometeu, querido. Às vezes o tempo faz a gente esquecer do que Deus falou conosco. Às vezes o tempo faz a gente esquecer do que Deus está falando em sua palavra, que você é mais que vencedor. Aí às vezes você passa por uma luta e você esquece, porque o tempo é grande, e você esquece que você é mais que vencedor. E por que nós esquecemos disso? Na primeira luta que vem, nós fraquejamos, nós olhamos para trás. Olha o que ele fala, há 45 anos, lá em Cadbasné. Olha, ele lembra até o lugar, ele lembra até o local. Deus me prometeu em tal lugar. Sabe, há uns 6 anos atrás, Deus me prometeu algo, está se cumprindo hoje, nesse tempo. Amém ou não amém, igreja? Amém. Muitas pessoas falaram e disseram que não ia dar certo. Sabe, querido? Muitas pessoas disseram que eu iria me desviar da igreja e iria para uma porta de boteco. E hoje eu tenho visto a promessa de Deus se cumprindo nessa igreja. Sabe, um dia eu saí de uma igreja tradicional e comecei a ouvir a voz de Deus, e um grupo mais ou menos de 10 pessoas doidas começaram a profetizar, abriram uma célula Nova Esperança de 10 pessoas, e Deus falou que ia nos colocar em lugares altos. Eu acreditei. Eu lembro até hoje da primeira célula que a gente fizemos na casa da irmã Sônia. E hoje você está aqui contemplando uma promessa de muitos anos atrás. E sabe o que Deus fala ainda? Que ainda não está do jeito que Ele vai deixar. Eu acreditei, querido. Eu saí da igreja, que eu era vice-presidente da igreja, eu era professor da escola dominical, eu era líder do ministério de louvor, quase praticamente dono da igreja, né? Estava no meu nome. E Deus me trouxe para esse lugar. Abrimos uma célula e hoje temos mais 300 células aí espalhadas nesse lugar. E eu sei que isso é para o Senhor. É para dizer para você que a promessa se cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre. Querido, não é a promessa que determina o fim, não, mas é você. Você acha que os que morreram lá no deserto era isso que Deus desejava? Você acha que os que ficaram para trás, que estavam junto com Caleb lá há 45 anos atrás, era a vontade de Deus deles ficarem para trás? A vontade que Deus desejava é que todos chegassem à promessa. Porque o que determina o fim da promessa não é a promessa, é quem está esperando a promessa, é você. É a sua atitude que determina
que determina a promessa, é a sua atitude que determina o que você vai ter no final. E Deus colocou isso na sua mão. Deus tem todo o poder, mas Ele deixou essa decisão para você. Quem deseja a promessa de Deus aqui, diga amém. Amém. Quem deseja chegar até a promessa de Deus, diga amém. Amém. Agora você tem que fazer. A atitude é sua, não é de Deus. Por que só Caleb chegou lá? Ô Ito, porque ele creu e porque ele não se esqueceu da promessa. Você tem esquecido do que Deus já fez na sua vida? Você tem esquecido da onde Ele tirou você? Você tem esquecido o que Ele já fez? Aquela cura, aquela libertação, a restauração da sua família, o seu marido que não estava na igreja, mas você começou a orar e Deus trouxe ele para este lugar. Você esqueceu das promessas que já se cumpriram? E foi um dos maiores erros, esquecer a promessa de Deus. E ele estava aqui lembrando e recordando, ó, há 45 anos atrás. Não estou nem aí com o tempo. Sabe? Eu creio que vai se cumprir. Passe o tempo que for necessário de passar. Eu vou esperar a promessa de Deus. Eu vou aguardar o que Deus tem para mim. Deus, se eu preciso ser tratado, se eu preciso me revelar diante do Senhor, quem sou eu, que isso seja. O tempo da promessa vai terminar, e o tempo da promessa vai revelar quem é você. Muitos já passaram por essa igreja, muitos não estão aqui, sabe? Mas eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu sei do que Deus prometeu, e eu sei que Deus vai cumprir, porque Ele já tem feito, sabe? O massa de Caleb aqui, que ele fala assim, ó, eu estou ligado, ó, eu não esqueci. Eu não esqueci. Deus prometeu. Juninho, termina de ler o texto até o versículo 12 para mim. Amém? Quantos anos ele tinha? 85 anos. E o que ele fala aí, querido, que a gente vai relatar o terceiro passo. Ele fala que ele está eu vou dizer, meu Deus, já passou tanto tempo, né? Você sabe, querido, o que ele estava dizendo nesse momento? Eles olharam a terra, e havia na terra o quê? O que a Bíblia relata? Havia pessoas morando na terra prometida. Havia uma população de pessoas que a Bíblia relata que é um pouquinho grandes, né? Havia uma galera naquela terra. E ele foi um dos caras, foi um dos homens corajosos que recebeu a promessa. Ele fala o seguinte, ó, eu estou forte, pode mandar que eu vou. Eu estou forte,
como há 45 anos atrás. Olha só que ele é ousado para falar. A mesma força que eu tinha 45 anos atrás, eu estou hoje. Pode mandar que eu estou preparado. Deus, pode mandar as minhas células que eu estou preparado. Eu estou aqui. Eu não vou fraquejar, eu não vou olhar para trás. A promessa vai se cumprir. O tempo não importa. Ele fala assim: pode mandar eu entrar na terra que eu vou entrar e vou sair, eu vou guerrear. E o negócio, aqui com Deus o bicho vai pegar. Não tem esse negócio não. Se o diabo se levantar, ele vai cair. Se as muralhas se levantar, vai cair. Sabe, querido, muitas vezes você tem fraquejado porque tem pessoas se levantando contra você, querido. Creia na promessa. Não se esqueça do que Deus prometeu para você. Você começa a olhar para as pessoas que estão à sua volta e você esquece do que Deus te fez lá atrás. Não olhe para quem está à sua volta, olhe para a promessa, creia na promessa. Não, porque você vai ser abençoado, querido. Não pense que não vai se cumprir. Às vezes você está mais crente em quem está falando mal do que em você do que em Deus. Não é verdade? Foi lá mais de mim lá. Vou lá para o gabinete falar com o pastor. Poca lá. Porque fala de mim que não sei o que. Começa a fazer uma ruaça. O diabo começa a colocar coisas na sua cabeça, você esquecer da promessa. Porque foi isso que fez lá no deserto. O povo começou a ficar com fome. Moisés, eu estou com fome. Ele começou a murmurar. Moisés, está faltando água. Deus, lá em casa está faltando isso. Porque lá em casa eu estou com fome. Deus, eu estou desempregado. E que não sei o que. Querido, para com isso. Quem te prometeu vai cumprir. Não importa se você está desempregado. Não importa a sua situação. Ele vai fazer na sua vida. Não murmure, não pare. Foi por isso que o povo ficou para trás. Porque não creram, porque não acreditaram e porque esqueceram. Não se esqueça que você é mais que vencedor. Quando as pessoas falarem que você não é nada, lembre-se de que Deus disse que você é mais que vencedor. E quando Deus fala, querido, é como se tivesse ido lá no cartório, carimbado, registrado, firma, patenteado. É assim que fala, Juninho? Aí, está até aprendendo um pouquinho. Quando Deus fala, querido, já era. Mas você tem acreditado no que o vizinho tem falado. Você tem acreditado no que o irmão da igreja tem falado para você. Você tem acreditado no que o irmão lá de trás falou, que você tem um cabeção. Aí pronto, pastor fulano me chamou de cabeção. Aí acabou. Esqueceu da promessa. Não vou sair da igreja porque está todo mundo me chamando de cabeção. Agora acabou. Eu sou o cabeção da igreja. Tem um aqui que é Chiquinho. Sabe, querido, porque às vezes se levanta daqui de dentro mesmo para fazer você esquecer da promessa. Você acha que pessoas não falaram para Caleb? Caleb, está acontecendo, já passou 20 anos. Caleb, olha aqui, 40 anos, Caleb. E aí, cara, você está viajando na maionese. Para! E o que Caleb fez? Há 45 anos atrás eu ouvi a promessa, e 85 eu tenho hoje, e eu continuo forte. Pode mandar porque eu sei que é meu. Eu vou ganhar porque Deus prometeu e Ele vai cumprir. Ele me conservou em vida. Creia nisso, querido. Sabe, por não lembrar da promessa, o povo ficou para trás. Por não lembrar da promessa, as pessoas que foram espiar a terra, muitos correram. Não quem tem aquela cena da galinha? Saiu tudo correndo com medo. Mas quem crê na promessa, mas quem se lembrar da promessa, está pronto para receber a promessa. Amém ou não amém? Você está esperando? Está demorando? Está demorando aí? Não esqueça de quem prometeu. Você pode esperar até 45 anos,
vai se cumprir, porque se Ele falou, vai se cumprir. Não importa o que estão falando, vai se cumprir. Podem falar o que for, podem falar que você está doido, doida. Quem prometeu vai cumprir na sua vida. Fala assim: eu estou pronto. Na hora que Caleb chega ali naquela situação, ele podia falar assim: eu estou tão velhinho, não vai dar não para lutar. Deus prometeu, mas eu não consigo. Olha o seguinte, luta vocês aí, que a minha hérnia de disco não vai deixar. É verdade? Sabe, querido? Eu tô tão fadigado, ministério. Já tem 12 células, não aguento mais com esse 12 me enchendo o saco. Perdão pela palavra. Senhor, não vou esperar não, esse tempo novo aí. Ixi, começar esse negócio de construção de novo. Não chega esse negócio de construção. Sabe, querido? A promessa vai se cumprir. Agora, sabe o mais interessante? Eu quero falar com você nessa noite. A promessa não deixou de se cumprir pelos que ficaram para trás. Isso é o mais importante que eu quero aprender conosco, para a gente aprender nessa noite. A promessa de Deus não deixou de se cumprir por causa de alguns que ficaram para trás. E Deus falou isso comigo. Até Moisés não entrou na terra. Sabe, meu irmão? Você está preocupado com quem está do seu lado aí? Abre o teu olho. Talvez a pessoa vai entrar e você vai ficar olhando para ela. Para de olhar para a pessoa que está falando você. Para de escutar a voz do rabudinho aí. Sabe de uma coisa? Eu vou entrar. Quem ficar para trás ficou, querido. Você vai ficar para trás? Então vem comigo, meu amigo. Você vai ficar para trás? Então vem comigo. Sabe, Caleb olhou para trás, lembrou dos 45 anos, mas uma coisa, a gente se esquece, a promessa não vai deixar de se cumprir. Se você não for, ela vai. Se tiver só eu sozinho, Deus vai cumprir a promessa. Se só eu estiver aqui na terra, Deus vai fazer eu entrar nela, querido. Não importa. Não é a quantidade de pessoas que importa para Deus, mas é a fidelidade e o caráter de pessoas que se revelam pelo tempo da promessa. Deus vai revelar o seu caráter pelo tempo que tem determinado na sua vida. E você vai ficar para trás? Entenda, se você ficar para trás, vai se cumprir do mesmo jeito. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: eu vou entrar. E eu vou entrar. Porque quem prometeu vai cumprir. Toma cuidado para você não ficar para trás. Toma cuidado para você não comer poeira. Porque eu não vou comer poeira, eu vou avante. Eu vou como um soldado. Quem tem que ficar para trás é quem, querido? É o diabo. A Bíblia diz que nós fomos feitos para ser cabeça e não cauda. Amém ou não amém? Amém. Cabeça está na frente de tudo. E a cauda fica lá recebendo aquelas coisas ruins. Não é verdade? Quando a gente fica para trás, o que a gente recebe? É isso aí mesmo que você imaginou aí mesmo. Bem catingoso mesmo. Sabe, querido? Deus quer que você vá na frente. E Ele está falando para você que hoje toma cuidado. Porque se você não entrar, se você não for, a promessa não vai deixar de se cumprir. Tem pessoas parando no meio do caminho. Tem pessoas deixando o ministério no meio do caminho. Sabe, querido?
Antes de eu falar isso para você, Deus falou comigo. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Quem fica para trás não vê a promessa se cumprir. Mas Caleb estava firme e forte, com 85 anos. Imagino ele lá com a sua espada e falando assim: Josué, pode mandar que eu estou preparado, meu filho. O negócio comigo que é fogo. Deus prometeu, o pau vai quebrar. Porque quem prometeu foi o Senhor. E não importa se tem gigante na cidade, se tem muralha vai cair, se tem gigante vai cair, não importa. Deus prometeu e vai cumprir na sua vida. Não importa o que estão falando de você. Se Ele te prometeu, você tem crido, você não se esqueceu, Ele vai fazer na sua vida. Você crê? Você acredita? Você tem lembrado aí do que Deus te prometeu? Então não desista. Então não pare. Não fica olhando para quem está do seu lado, porque isso faz a gente esquecer da promessa. O diabo nos envolve num laço de um monte de fofoca, às vezes, e nós desistimos e saímos da igreja, querido. Faz a gente se esquecer do que Deus prometeu. Faz a gente esquecer do que Deus está prometendo hoje para você. Amém? Esse é o Deus que eu creio. Não importa o tempo que vai passar, não importa se eu esteja lá com meus 85 anos, Deus vai cumprir. E eu não vou me esquecer do que Ele já prometeu. Amém ou não amém? Glória a Deus, fique de pé no seu lugar. Deus te abençoe. Deus possa ter falado com você nessa noite. A promessa vai se cumprir. Corta essa música aí, por favor. Amém? Fala assim comigo: a promessa tem um tempo para revelar quem sou eu para Deus. Você tem se revelado para Deus quem você é, de acordo com o que você espera. Naquele momento, Caleb estava se revelando para Deus que ele esperava em Deus, que não importava o tempo que passou, ele estava disposto, ele estava forte, ele estava vivo, porque Deus o conservou dessa forma. Eu vou dizer para você: Deus tem promessa para essa igreja, e você é essa igreja, querido. Essa promessa é para você. Não perca, não se perca em meio à multidão, não se perca em meio no que estão falando de você. Deixa para trás. Deixa para trás, porque só vão entrar aqueles que chegarem lá. Só vai entrar quem chegar lá. Gostaria nessa noite que você fechasse os seus olhos. Deus quer falar com você nessa noite. Deus quer fazer você lembrar. E Deus jamais Ele manda, em nenhum momento da minha vida Deus mandou falar alguma palavra que não fosse o que Ele queria revelar ao seu coração. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que talvez em algum momento, ou talvez não, agora nesse momento, está pensando em desistir, está pensando em parar, esqueceu da promessa. Sei que os teus olhos, sempre atentos, nascem em mim. Lembre-se disso. E os seus ouvidos
estão sensíveis para ouvir meu clamor. Começa a lembrar do que Deus te prometeu aí. Posso até Começa a lembrar do que Deus prometeu para você, querido. A luta está grande, o deserto está escaldante, mas Deus prometeu. De manhã, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Escute aqui, escute. Olha só. A palavra de Deus diz que quando você aceita o Senhor, você e sua casa serão salvos, amém? É uma promessa, querido. Às vezes tem pessoas que estão querendo desistir porque o seu pai não é convertido, porque sua mãe não é convertida, porque seu marido não é. Creia que Deus vai fazer. E Ele está mandando eu falar isso para você nessa noite. Ele prometeu, querido. Não importa o tempo. Talvez você está achando que não vai se cumprir. É difícil, querido, mas Deus vai cumprir. Ele faz. Ele faz. Sabe, na minha casa só faltava o meu irmão. Eu tinha um irmão que não estava na presença de Deus. E o cara era o cara mais difícil da face da terra. Era o cara mais difícil. Eu cheguei a falar para Deus assim: Deus, como que esse homem vai te servir? E em alguns momentos eu desacreditava. Mas sabe, querido, ele foi para o encontro. E hoje ele está servindo nessa igreja. Deus fez um rebuliço tão grande que eu nem entendi nada, mas Deus fez acontecer. A promessa vai cumprir. Não importa o tempo, não importa o tempo, pode não importa, vai se cumprir, vai se mas cumprir. a palavra vai se cumprir. Cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Cante bem forte. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Olha só, eu quero orar por algumas pessoas nessa noite. Sabe, querido, Deus está ministrando isso no meu coração nesse momento. E não tenha vergonha de admitir isso. Talvez eu seja o primeiro que estou aqui na frente. Você que pensou em desistir, você que pensou em parar, talvez até pensou em largar seu ministério, quero te chamar aqui na frente nessa noite. Assim como Deus falou comigo, Deus está falando com você nessa noite. Sabe, querido, assim como Deus ministrou no meu coração, tenho certeza que Ele está falando com você. Talvez você parou e pensou assim: eu vou largar minha célula, vou largar esse ministério, vou largar, eu vou parar, porque eu não estou aguentando mais. E Deus disse para mim: Ito, vai se cumprir, vai se cumprir. Espere o tempo, porque vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança
esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do seus olhos verão o impossível. Deus aliança, Deus de promessas, Deus que não tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Olha só. Oh, racataraba lava surigadas. Oh, ricandaraba lava suribana regadas. Eu sei que você pensou em parar. Vai se cumprir. Eu sei que você pensou em desistir. Vai se cumprir. Mas hoje eu te dou uma boa palavra. Hoje eu te dou uma nova palavra. Não desista. Não desista. O ministério que você tem vai é se teu. cumprir. Eu te pus aí. Eu te coloquei vai aí. se E eu vou te levantar. vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Eu sei que vai se cumprir. Tua palavra vai se cumprir. Escute. Vai se cumprir. Oh, racataraba lava suribanas. Deus colocou você aonde você está. Deus te entregou este ministério em tuas mãos. Deus te deu, querido. Sabe, às vezes as promessas de Deus, elas não estão em nossas mãos. Elas estão em um determinado tempo. Oh, eu sei que você está cansado. Eu sei que as batalhas têm te deixado às vezes triste. Eu sei que tem pessoas que são usadas para falar mal de você. Oh, mas eu tenho olhado por você. E esse ministério não é seu, é meu, e eu te entreguei em tuas mãos. Cataraba lava surigana. Foi eu que coloquei você aí. Cantaraba lá. Foi eu que pus você aí. Oh, meu amado, não foi o homem que te levantou, mas eu te separei para esse tempo. Oh, oh, querido, não importa que o tempo, não importa que as pessoas que estão do seu lado, às vezes assim como Caleb falando que você não vai conseguir, não importa que o deserto está te estagnando, está te afogando, mas eu vou falar algo para você. Se Ele te prometeu, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Sua
Tuas promessas na minha vida vai se cumprir, 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 Aleluia. vai se cumprir. Levante a sua cabeça. Sabe, querido, se as pessoas estão falando, levante a sua cabeça. Não foi o homem que colocou você onde você está, foi Deus. A autoridade Ele te deu. Ele vai te levantar, Ele vai te dar o que precisa. Se levanta como um guerreiro, como um homem, como uma mulher, como leões, como gaditas nesse lugar. É o que Deus tem para você. Levante as suas mãos nessa noite. Todos que estão aqui na frente. Você que um dia pensou que já era, talvez a multidão colocou isso na sua mente. Eu vou dizer para você nessa noite, querido, Deus falou comigo. E eu vou falar para você nessa noite. A promessa está revelando quem você é. Se você desistir, você vai revelar que você é um covarde. Se você desistir, você vai revelar que você não é merecedor da terra. Mas se você não desistir, você vai revelar que você tem caráter, que você é um homem cheio do poder, da glória, do poder e da manifestação viva do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Oh Deus, nós te adoramos essa noite. Eu entrego cada vida aqui presente, ó Senhor. Talvez com seu coração, talvez com seu pensamento em parar, mas dizendo nessa noite que o Senhor vai fazer cumprir, e que elas não vão desistirem, que elas vão continuar em perseverar o Senhor. Não importa o que passar, não importa o tempo. Deus, eu quero me revelar um homem de Deus na sua presença. Eu te louvo, Deus, por cada vida aqui presente, em nome de Jesus. Coloca os teus anjos ao redor, em nome de Jesus. Dê um brado de vitória e de guerreiro. Aleluia! Oh! Aleluia, mais forte!